Olá pessoal, hoje a aula é sobre lei de Coulomb, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a lei de Coulomb. Essa lei é uma lei da física que nos permite calcular a força de interação entre cargas elétricas. Então no primeiro bimestre a gente viu como calcular uma carga elétrica, agora a gente vai aprender a calcular a força de interação entre duas cargas elétricas ou mais. Então, o que fala essa lei? De acordo com a lei, a força elétrica é proporcional ao produto do módulo de duas cargas elétricas, bem como inversamente proporcional ao quadrado da distância que a separa, tá? Abaixo nós temos a fórmula, né? Representa essa lei. F está dentro de módulo porque ela não tem força negativa nem positiva, tá? Então a gente vai considerar sempre ela positiva, um valor positivo. F, força eletrostática medida em Newton, como sempre, né? Toda força medida em Newton. K0, constante dielétrica do vácuo, Newton, metro quadrado por Coulomb quadrado, tá? Multiplicando Qzão, que é carga fonte, vezes Qzinho, carga prova. Aqui vocês poderão encontrar essa fórmula, Qzão, Qzinho, Q1, Q2, Qzinho, Qzinho, Qzão, Qzão. Então é a mesma fórmula, mas dependendo do autor ele vai estar modificando, representando ela de outra forma. Mas isso não muda nada, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Então, Q é carga elétrica medida em Coulomb, Qzinho carga prova medida em Coulomb também. Distância entre as cargas sempre em metro, tá? Então, se tiver em centímetro, milímetro, outra unidade de medida, você deverá transformar em metro, tá? Na fórmula acima, a constante K0 é uma constante de proporcionalidade chamada de constante eletrostática do vácuo. É a constante do meio aqui. Qual é o meio que essas cargas elétricas estão? O vácuo, tá? Se mudar o meio, muda a constante, muda o valor, mas o exercício vai trazer para vocês, tá? Seu módulo é aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Então, essa é a constante, o exercício sempre dá. Se ele não der, é porque você vai considerar 9 vezes 10 a nona, tá? Além disso, sabemos que as cargas de sinal igual repelem-se, enquanto cargas de sinais opostos atraem-se, como mostra a figura abaixo, tá? Então, isso aqui a gente viu no primeiro bimestre, né? Cargas de mesmo sinal, elas se repelem, né? Acontece uma força de repulsão, né? Elas estão a uma distância d, mesmo sinal, repelem-se. Sinais diferentes se atraem, né? Acontece uma força aqui de atração. Essas forças a gente vai calcular com a fórmula de Coulomb, tá? Vamos calcular com a fórmula de Coulomb, que é essa daqui, força de interação das cargas, tá? Bom, outro exemplo aqui, né? Duas cargas de mesmo sinal, ambas positivas, acontece uma repulsão entre elas, né? Uma força de repulsão entre elas. Então, somente na física, os opostos se atraem, tá? Somente na física. Não vai levar isso para vida, não. Na física, os opostos se atraem. Na vida, os opostos não se combinam, não deverão se atrair. Então, não caia nessa besteira. Vale a pena ressaltar que, mesmo que as cargas tenham módulos diferentes, o que são módulos? O valor numérico dela, né? O valor numérico dela. A força de atração entre elas é igual. Então, como exemplo aqui, supomos que essa carga seja de
3 coulomb e essa de 2 coulomb. Qual é a força que age entre elas, já que elas têm o sinais opostos? A força de atração, tá? Então, se aqui eu calculando com a fórmula vai dar 11 newtons, isso aqui são valores falsos, tá? Só pra gente simular. Se o cálculo aqui, a força de interação entre elas for 11 newton, será 11 newtons atuando na primeira carga, 11 newtons atuando na segunda carga, tá? Então, é isso que o texto fala. A força de atração entre elas é igual, uma vez que, de acordo com a terceira lei de Newton, qual é? Lei da ação e reação, a força que as cargas fazem entre si é igual em módulo. O que é isso? Valor numérico. Essas encontram-se na mesma direção. O que é direção? No caso, elas estão horizontal, que são os vetores aqui. Na horizontal, direção pode ser horizontal, que é deitado, ou vertical, que é em pé, tá? Porém, em sentidos opostos, porque aqui o vetor está indicando para a direita e o outro vetor está indicando para a esquerda. Estão na mesma direção, que é na vertical, perdão, na horizontal, mas os sentidos opostos. Primeira para a direita, segunda para a esquerda, tá? Sempre, módulo igual, direção é a mesma, mas sentido é o oposto, tá? Certo. Uma importante propriedade da força elétrica é que ela é uma grandeza vetorial. A grandeza vetorial vai ser representada por vetores, né? Que são as flechinhas, né? Essa fórmula, a força sempre será representada por flechas, tá? Que é uma grandeza vetorial. Pode ser escrita por meio de vetores. Os vetores são retas orientadas, né? Que apresentam módulo, valor numérico, direção, vertical, horizontal, sentido, direita, esquerda, para baixo, para cima, né? Portanto, nos casos em que dois ou mais vetores de força elétrica não forem paralelos ou opostos, é necessário que se aplique sobre elas as regras da soma vetorial, a fim de calcularmos a força elétrica resultante sobre um corpo ou uma partícula. Tá? Então, ele fala aqui que uma grandeza vetorial, que tem as flechinhas, há momentos que teremos que calcular a soma vetorial, né? Há vetores com o mesmo sentido, a gente soma, né? Esse aqui é 2, aqui é 3, 2 mais 3, 5. Mas se tiverem sentidos opostos, a gente subtrai, né? 2 menos 3, porque estão em sentidos opostos. Então, é essa ideia aqui que ele está falando, né? Se aparecer algum exercício, eu explicarei, ok? Por hora, a gente não veremos agora. Uma coisa importante de se atentar é o gráfico da lei de Coulomb, tá? Isso aqui é extremamente importante. É muito importante que você saiba a representação gráfica de uma fórmula, de uma lei física, tá? A lei de Coulomb estabelece que a força elétrica entre duas partículas carregadas é inversamente proporcional ao quadrado da distância existente entre elas. Dessa forma, se duas cargas elétricas encontram-se a uma distância d e passarem a encontrar-se a metade dessa distância, aqui está representado, né? Metade da distância, a força elétrica entre elas deverá ser aumentada em 4 vezes. Então, a gente tem aqui a representação, a demonstração. Então, vamos lá. Temos a força aqui, ou melhor, a fórmula da força aqui, né? E o que ele disse? Que a distância foi reduzida à metade. Então, a gente vai manter a parte superior da fórmula e no denominador a gente vai dividir por 2, né? Metade da distância, a ao quadrado. Não pode esquecer desse a ao quadrado, tá? Vamos lá. Distância ao quadrado é quanto? D ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, certo? Fiz todo esse processo. Agora, a gente tem
um valor dividido por uma fração. Então, a gente vai aplicar uma regrinha da matemática lá, multiplicação dos meios pelos extremos. Então, coloco o número 1 aqui, que fica uma suposta fração na parte superior, e a gente vai multiplicar os meios. 1 vezes d ao quadrado, tá aqui, d ao quadrado. K0, QQ, vezes 4, 4 vezes tudo isso aqui, certo? Então, a gente tem o quê? O 4 que estava dividindo todo mundo, ele passou a multiplicar toda a fórmula, né? O que é isso aqui? Não é F? Então, quando eu reduzi a distância por 2, reduzi a metade, a distância pela metade, aconteceu o que com a força? Eu aumentei 4 vezes, que é o que está aqui. Então, reduzindo a distância, eu aumento a força. Aumentando a distância, eu reduzo a força, certo? Então, aqui, a gente precisaria fazer toda essa demonstração? Não, é um cálculo básico, né? Então, diminuir a distância pela metade, então eu faço o quê? Elevo isso aqui ao quadrado, que dá quanto? Se eu reduzir a distância pela metade, eu aumentei a força 4 vezes, né? Então, caso diminuirmos a distância entre duas cargas pela metade, a força elétrica entre elas aumenta em 4 vezes. Essa aqui é uma demonstração bem clara do que acontece, né? Uma demonstração matemática. Tá, e o gráfico, né? Isso daqui, o gráfico, você reconhecer o gráfico da fórmula é mais importante do que você aprender a fazer o cálculo, tá? Nossa, professora, sério? Sim, a gente tem que conhecer como que essa fórmula, né, essa grandeza se comporta graficamente, tá? Isso cai muito prova por aí, não só dessa grandeza, mas outras, né? Então, vamos lá. Aqui na horizontal, a gente tem o eixo X e a gente tem a grandeza distância, medida em metros, sempre. No eixo vertical, nós temos a grandeza força medida em Newton sempre, tá? Então, esse tipo de gráfico aqui se chama uma hipérbole cúbica. Vocês irão estudar ela em matemática com mais detalhes, tá? Mas aqui é uma hipérbole cúbica. E aí, o que ela está nos dizendo? Então, vamos fazer a leitura. Quando a distância for d, a força é F. Tá? Mas se eu dobro a distância, o que acontece? Dobrei a distância. A professora falou, se aumentou a distância, diminui a força. Então, eu divido essa força, né? Por 4. 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é 4. Então, dobrei a distância, diminuí a força em 4. Né? Tripliquei a distância, 3 ao quadrado, 9. Eu diminuí quantas vezes a força? Em 9 vezes. Quadrupliquei a distância, o que acontece com a força? Diminui 16 vezes a força. Então, o que eu entendo por isso aqui? Quanto maior a distância, menor é a força. Aumenta a distância, diminui a força. Sempre eleva o aumento da distância ao quadrado, sempre diminui a força. Tá? Aí, quer dizer, se aumentou a distância ao quadrado, o valor ao quadrado vai ser o valor diminuído da força, tá?
Então, vamos para um exemplo aqui. Exemplos da lei de Coulomb: duas partículas eletricamente carregadas, uma com carga 1 μ Coulomb. Essa letrinha na frente da unidade de medida, pessoal, é um prefixo, tá? Ele representa aqui uma notação científica, inscrita em letra e não numericamente. Sempre milicoulomb, essa letrinha, esse uzinho, perdão, micoulomb é uma letra grega, tá? Mi representa uma notação científica que é 10 a menos 6. Então, aqui tem escondido uma notação científica. E M é milicoulomb, que é 10 a menos 3. Então, é sempre 1 vezes 10. Peraí, isso aqui. Vou apagar aqui que vocês vão achar aqui. Isso. Mili é 1 vezes 10 a menos 6, a notação, e aqui 2 vezes 10 a menos 3. Sempre, professor, sim, se você usar só o número e não colocar a base 10, vai ficar errado o cálculo, ok? Então, são separadas no vácuo a uma distância de 0,5 metros. Distância está ok, ó, tá em metro. Determine o módulo da força elétrica existente entre as cargas. Então, a gente tem a fórmula aqui, lei de Coulomb, né? Vamos substituir os dados. Constante do vácuo, primeira carga, segunda carga, dividido pela distância, não esquece desse ao quadrado aqui, tá? Esse 1,0 não há necessidade de colocar, mas por uma questão de formalidade, o exercício, a resolução trouxe, né? Vamos lá, como que a gente resolve isso num monte de número, professora? Vamos pegar os números, só os números aqui, ó. 9 vezes 1, 9. Vezes 2, 18. Tá aqui. Na multiplicação, a gente faz o que com os expoentes? Soma os expoentes. Então, vamos lá. 9 mais com menos, joguinho sinal. Mais com menos é menos. Tá aqui, ó. Menos. Mais com menos, menos. Tá aqui. Tá? Então, 9 menos 6, 3. 3 menos 3, 0. Então, 18 vezes 10 elevado a 0. 0,5 ao quadrado, 0,25. Tá aqui. Tá? Faz passo a passo com calma que você acerta o cálculo. Então, vamos lá. 18 vezes 10 é 0. Toda a base elevado a 0 é 1. Então, quanto que é aqui? 1. 18 vezes 1, 18, né? 18, vou fazer aqui no cantinho, 18 dividido por 0,25, quanto é? Força igual a 72 newtons. Então, a carga 1 tem uma carga de 1 coulomb, a carga 2 tem uma força de 2 milicoulomb, né? Só uma representação aqui, não esquece do prefixo. Quanto que há de força de interação nessas duas cargas? Existe uma força de 72 newton atuando na menor, ou melhor, na menor e na maior carga, certo? É a mesma força. A fórmula que relaciona os módulos das grandezas força e campo elétrico é a seguinte, tá? Então, o que acontece aqui? A gente tem a força medida em newton igual a Q, que é a carga, né? Vezes E, que é campo elétrico, que é uma grandeza que ainda não foi apresentada para vocês. A gente vai estudar um pouquinho sobre ela também. A grandeza campo elétrico é medida em newton por coulomb, tá? O que é campo elétrico, professor? É o campo elétrico formado em torno da carga. Tá bom? Então é bem simples o conceito. Tá? Bom, vamos fazer uns exercícios exemplos para a gente entender melhor o conteúdo, né?
Olha lá, duas cargas são colocadas em uma região onde há interação elétrica entre elas. Quando separadas por uma distância d, a força de interação elétrica entre elas tem módulo igual a F. Mas se você triplica a distância, se eu tripliquei a distância, eu aumentei a distância, quer dizer que eu vou diminuir a força. Mas eu vou diminuir a força em quanto? Nossa, a professora falou que quando eu aumento a distância, eu diminuo a força. E essa força, essa distância tem que estar ao quadrado. Então vamos pensar aqui, 3 ao quadrado é 9. Aumentei a distância em 3 vezes, eu diminuí a força em 9 vezes. Diminuir a distância, eu aumento a força, certo? Não esquece do ao quadrado. Então, a gente aqui, se a gente for analisar que triplicou a distância, a gente sabe que diminuiu. Já conseguiria cancelar duas alternativas, né? Aí eu lembro da regrinha que tem ao quadrado, eleva esse valor ao quadrado, fica 9 vezes. Então, conseguiria resolver isso aqui numa boa, né? Facinho. Bom, aqui tem a demonstração matemática, tá? De como faz, como é provado, bem simples. Questão número 2. Uma das principais contribuições para o estudo sobre a eletricidade foi a da definição precisa da natureza da força elétrica realizada, principalmente pelos trabalhos de Charles Augustin de Coulomb, 1736 a 1806. Coulomb realizou diversos experimentos para determinar a força elétrica existente entre objetos carregados, resumindo suas conclusões em uma relação que conhecemos atualmente como a Lei de Coulomb, em homenagem ao estudioso. Então, considerem a Lei de Coulomb, considerando a Lei de Coulomb, a cidade alternativa correta. Então, isso aqui vai ser uma questão fazendo a leitura da fórmula, falando sobre a lei, que define a Lei de Coulomb, né? Então, vamos lá, alternativa A. Força elétrica entre dois corpos eletricamente carregados é diretamente proporcional ao produto das cargas? Sim. E ao quadrado da distância? Não. Inversamente ao quadrado da distância. A força elétrica entre dois corpos eletricamente carregados é inversamente proporcional ao produto das cargas? Claro que não. Diretamente proporcional, né, ao produto das cargas. Se a gente aumenta as cargas, vai aumentar a força. A força elétrica entre dois corpos eletricamente carregados é diretamente proporcional, certo, ao produto das cargas, certo, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre dois corpos, super certo, né? C de certo. Então, essa é a leitura, é isso que diz a Lei de Coulomb. Se você aumenta a distância, você diminui a força, certo? Se você diminuir a distância, o que acontece com a força? Aumentará. Então, duas cargas aqui, uma carga A e uma carga B, há uma força de interação entre as duas. Se eu afastar, o que acontece com essa força? A força vai diminuir. A força de interação das duas vai diminuir. Mas se eu aproximo, a força aumenta, certo? Aqui a gente tem os exercícios, bem simples, né? Esse exercício aqui vocês vão calcular com a fórmula, né? Vou usar a fórmula para calcular, bem simples. Aqui tem as cargas, a constante, a distância está em metro? Tá tudo ok, só aplicar a fórmula. Questão número 2 é da FUVEST, duas partículas eletricamente carregadas, 8 vezes 10 a menos 6, ou seja, as duas medem isso, então você vai repetir esse valor, 8 vezes 10 a menos 6, vezes 8 vezes 10 a menos 6, tá? Cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, atenção aqui, ó, essa distância aqui tem que estar em metro, constante está ok. A força de interação entre essas cargas pode ver que ele vai querer saber se é uma força de atração ou repulsão. Então, se as duas cargas possuem o mesmo sinal, as duas são positivas, vai ser o quê? Repulsão ou atração?
Vocês já vão conseguir eliminar aqui, né, 2 alternativas. Só sabendo disso, tá? Então, atenção aqui. Que além de calcular, você vai ter que interpretar esses valores. Terceira questão, de acordo com a lei de Coulomb, assinar a alternativa correta, né? Então, vocês vão ter que achar aqui, fazer a leitura, pensar e assinalar. A questão número 4, somente calcular. Tem uma pegadinha aqui, ó, que é o Coulomb. Não pode esquecer que isso aqui é uma notação científica. Que é o que? 10 a menos 6, 10 a menos 6, calcula certinho, tá? Distância em metro tá ok. Questão 5. Essa questão 5 aqui, ela vai envolver probabilidade. Vocês podem fazer se conseguir. Caso não consigam, eu vou resolver ela com vocês, tá bom? Vou montar uma aula, a gente vai estar resolvendo essa questão aqui. Que ela é um pouquinho complexa e ela vai contemplar a habilidade da BNCC deste bimestre. Ok? Então, essa questão aqui, ela contempla integralmente a habilidade da BNCC. Pessoal, qualquer dúvida me procurem. Estou à disposição. Estudem, bons estudos e até mais.